Ana Vieira, ativista do movimento LGBT, e Lídia Rodrigues, ativista do movimento negro. Alguém pode colocar a cadeira lá onde ele está e eu vou colocar a cadeira onde ele está. Pode desquadrar. Porque você pode falar de uma vez assim, faz. É estranho. Aí a gente estipulou 30 minutos na casa. Ok? Então, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer, né, o convite por estar aqui, fazendo parte do pré-review. É um momento muito importante para qualificar o encontro nacional, né? E pelo que eu vi, não tem só estudantes de filosofia aqui, né? Tem alunos que foram meus alunos na comunicação e, enfim, queria agradecer por terem lembrado meu nome para fazer parte dessa mesa. Bom, os elementos mais conceituais que eu trago para a gente pensar essa questão, que eu adorei o título, né? Filosofia em termos de cólera e o ódio que nos separa e nos une, né? E eu pensei muito sobre esse título, conversei com a Gisele, e aí a gente disse, esse ódio já é uma afecção, né? Já é um signo no nosso corpo, segundo Spinoza, né? Que produz já um significado. Então, esse ódio que a gente está vivendo hoje, essa intolerância, ela já está muito significada, né, por um modo de produção de um tipo de subjetividade. E do autor que eu trago hoje para a gente pensar, que é o Félix Guattari, chama de subjetividade capitalística. Para quem foi meu aluno, já conhece Félix Guattari, inclusive o texto que ele fala sobre cultura, um conceito reacionário, né, do livro Micropolítica, as Cartografias do Desejo, que é um livro sobre várias entrevistas que o Guattari fez numa das estadas dele no Brasil, e ele conversando com os movimentos sociais, com os estudantes, com as feministas, ecologistas, com lésbicas, com travestis, enfim, vários segmentos sociais, movimentos, e a Sueli Ronick compilou essas entrevistas e reuniu num livro que se chama Micropolítica, Cartografias do Desejo. Mas, o que eu vou falar em 30 minutos, né, muito pouco tempo para a gente aprofundar a discussão, é mais sobre esse tipo de subjetividade que é produzida, que Guattari e Deleuze vão chamar de subjetividade capitalística, sufixo ístico, quer dizer que independente do modo de produção da sociedade, se ela é capitalista, se ela é socialista, se ela é anarquista, qualquer ista que for, o modo de produção da subjetividade segue uma lógica. É o mesmo quando a gente vive num mundo
onde a gente tem um capitalismo mundial integrado, ou que alguns chamam de globalização. Então há alguns movimentos que, ao mesmo tempo, né, que o próprio capitalismo produz, e quando eu falo capitalismo, somos nós, enquanto reprodutores do modo de produção, né, ele, ao mesmo tempo que homogeneiza a nossa subjetividade, nosso modo de produzir subjetividade, ele investe nas identidades. Ele fomenta, né, a produção de grupos identitários visando um mercado. Ou seja, para o capitalismo, tudo tem que ser identificado e reconhecido. Ele não suporta o não reconhecido, né? Então ele tem que rotular, naturalizar, banalizar, né, para capturar o movimento. Então, a maior parte dos movimentos sociais surgem como uma ruptura com um determinado modo de subjetivação, que é essa subjetividade capitalística, surge como uma ruptura, como uma criação de um novo modo de estar no mundo, e que é capturado, banalizado, naturalizado para visar um mercado que é o mercado das identidades, né? Então se cria a partir da identidade uma série de mercadorias que vão ser demandadas por esses grupos. Então os punks viram punks de boutique, os hippies chiques, né? Vira moda ser tatuado, ter piercing, alargador de ouvido, enfim, né? Alguns signos e sinais que nos fazem ser reconhecidos em um determinado grupo passa a ser massificado, banalizado e naturalizado. Bom, então essa subjetividade capitalística, para eles, não tem divisão entre subjetivo e objetivo, né? A nossa subjetividade, ela é composta, produzida por o que a gente chama de subjetivo e objetivo, ainda numa visão binária, né? Que é fruto de um pensamento moderno, onde há uma divisão entre o sujeito e o objeto, e todas as polarizações que a gente sabe, masculino e feminino, né? Homem e mulher, criança, adulto, velho, jovem, feio e bonito, enfim, né? Todas essas polarizações. Mas o que interessa para esses autores, Gilles Deleuze e Félix Guattari, que eu estou acentuando Félix Guattari, não são essas polaridades, mas exatamente o que se produz no meio, no entre as polaridades, que eles vão chamar de devir, que seria esse encontro onde esses corpos ou estas forças, né, nesse encontro, ambas se modificam produzindo um novo. Então, não se trata da negação da tese, da antítese, da síntese, da dialética, né? Mas se trata de encontro, de devir, de núpcia, de duplo roubo, como eles falam, né? Nesse encontro, esse fluxo do entre produz o novo, produz um devir. Então, essa subjetividade capitalística, né, ela vai ali investir numa sujeição pelo controle do signo, através da produção de um significado, ou de um modelo, ou de um padrão, que a gente pode dizer. Então, o nosso pensamento platônico, cartesiano, como é o nosso pensamento moderno, a gente elege padrões, né, modelos, modelo de homem, modelo de mulher, modelo de professora, modelo de mãe, modelo de universidade, modelo de curso, e
aí a gente tenta alcançar esse modelo e a partir daí a gente se identifica mais ou menos com o padrão e com o modelo e a gente é classificado, né? Então essa cópia desse modelo, ela vai sempre funcionar por similitude, portanto por identificação, por identidade. Quanto mais perto do padrão do modelo, mais fiel é a cópia, né? Quanto mais longe do modelo, que seria um simulacro, para o Platão, a cópia degradada, para Deleuze ele vai dizer, não, aí há criação, porque conseguiu romper com o modelo e criar algo novo. Né? Então, que seriam essas tentativas de ruptura de linhas de fuga que se produzem nesse processo de padronização, de modernização das nossas subjetividades. E aí, o Guattari vai dizer que hoje, no mundo contemporâneo, no capitalismo contemporâneo, que é um capitalismo financeiro, não mais um capitalismo de produção, como foi na modernidade, um capitalismo industrial, de produção, a gente passa a... eu falei isso? Gente... Esse capitalismo de produção, né, conforme Marx analisou, a mais-valia seria uma mais-valia econômica, né? Ou seja, o número de horas a mais que a força de trabalho produz para dar lucro para o capital, certo? Eles vão além do Marx. O Guattari vai dizer que no capitalismo contemporâneo, além da mais-valia econômica, se produz uma mais-valia que ele chama mais-valia de poder, certo? Que é esse poder de produção de subjetividades. Então, a gente poderia ter vários exemplos do que hoje a gente está vivendo nesse país, né? Mas sempre essa produção ela vai se dar por igualdade. Então, no caso, né, corrupção igual a Dilma, PT, Lula, né? E aí a mídia que eu estou falando é a Globo, né, vai bater nessa significação. Corrupção igual a, igual a, igual a, certo? E vai produzir um tipo de subjetivação, um tipo de subjetividade para se pensar por redundância dessa informação, né, e por ressonância, que a gente incorpora como se fosse uma verdade. Então, né? Eu acho que o que está em jogo aí com a questão da subjetividade, que eles estão vendo, é que é uma produção de comportamento, de condutas que vão se atrelando a esse negócio. Certo. Então, para o Guattari, a identidade que há algum tempo atrás, né, numa perspectiva mais crítica, marxista, a gente dizia, temos que resgatar a identidade da comunidade, né? Temos que resgatar a identidade índia, a identidade negra, a identidade feminista e assim vai, né? E esses autores vão fazer uma crítica a isso, porque essa identidade vai gerando uma padronização, né, de comportamento, uma produção de certo tipo de comportamento, que eles vão chamar de território subjetivo, e esse território, né, ele vai, ao mesmo tempo que ele agrega, né, por identificação, por identidade, ele segrega e imobiliza. Então, a gente corre o risco de cair
numa segregação, né, e até no que o Guattari vai chamar de microfascismos, né, que são grupos que se fecham numa subjetividade em si mesmada e que não produzem uma relação de encontro, né, com outros grupos. Foi um grande pecado do movimento feminista, que se baseava que mulher e homem eram iguais. Mas vai ressaltar que é a diferença, né? Então, vai muito nisso. Só para entrar na questão da identidade, e depois eu vou entrar na diferença, né, nas 3 perspectivas de diferença, mas eles vão dizer que então a identidade vai se produzir muito mais como uma estratégia de controle, né, do que como uma estratégia de resgate, de liberação, de liberdade, mais uma estratégia de controle. Tudo, né, o que eu conheço melhor, tudo que eu identifico melhor e que se torna previsível para mim, eu tenho mais controle. Certo? O que eu não tenho controle é aquilo que me causa estranhamento, que é o estranho, ou que é o imperceptível. Então, Deleuze e Guattari vão dizer que o devir mais revolucionário é o devir imperceptível. É aquele aonde a gente não precisa dizer tu é mulher, tu é homem, tu é gay, tu é travesti, tu é não sei o quê. Então, vejam bem, você é o verbo ser, né? Então, Guattari vai dizer que o ser, o capital e o significante são os 3 eixos de sustentação dessa subjetividade capitalista, né? Então, não usar o verbo ser mais a conjunção e, né? A conexão e, a partícula e como agadeira na linguagem. Eu posso ser homem e mulher e criança e negro e branco e simultaneamente. Porque eu estou em constante mutação e por isso eu entro em devir. Tá? Então, esse devir, aqui seria mais a questão dos territórios, né? E os processos de desterritorialização e reterritorialização, então as linhas de fuga para sair do padrão e a captura num novo território, né? Então esse movimento ele é muito fugaz, efêmero, né? Às vezes imperceptível, aonde se produz uma ruptura com um determinado modelo e padrão e que é capturado num novo território. Então, como eu disse para vocês, se o capitalismo tem que identificar, vão se criando sempre novos territórios. E aí vão se classificando cada vez mais, né? Então, a sigla, por exemplo, LGBT, né? Já é LGBTT. Então, cada vez mais se amplia, né, a sigla para tentar, vamos dizer, capturar todos os tipos de movimentos que se produzem. Então, para o Deleuze e para o Guattari, isso é uma estratégia de controle social. Ao invés de ser revolucionário, está tudo dominado. Porque está tudo reconhecível, classificável, né? Como o capitalismo precisa para produzir um mercado identitário. Então, para esses autores, essa subjetividade, ela não é individual, ela não pensa no eu, no indivíduo, né? Ela é uma subjetividade coletiva, porque nós somos atravessamentos de forças, pensando com Nietzsche, né? Forças de diversas proveniências, em diferentes velocidades e sentidos e direções, que vão produzir um agenciamento
que seríamos cada um de nós. Né? E esse agenciamento ele é singular, porque não são sempre as mesmas forças que produzem esses agenciamentos. Mas há algumas forças, como o capital, né, que é um dos eixos de subjetivação, que atravessa todos nós. Por isso que eles vão dizer que essa subjetividade, ela é capitalística. Certo? Porque o capital nos atravessa, querendo ou não, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, nas nossas necessidades, nos nossos devaneios. Então, há uma fabricação social de indivíduos, então o indivíduo já é uma subjetivação, né? Ele é produto dessa subjetivação, que são normalizados, estereotipados em padrões, né? Delimitados como territórios. Então aqui eu trouxe só alguns exemplos, que são sempre os mesmos, mas só para mostrar como, né, um signo, no caso pimentão, ou a luta contra a AIDS, por equivalência, né, sinal de igual, ela produz uma equivalência de significação. Né? Então, se eu penso em pimentão vermelho, logo eu penso em proteção solar. Né? Fui pro sol, fiquei em pimentão, ou maracujá murcho, qualquer coisa assim. Né? Aí, protetor solar, logo vem um signo, sandal, nívea, sei lá o quê. Né? E assim a gente vai fazendo equivalências, sempre com a questão do consumo. Né? E a AIDS, né, que a gente não precisa nem estar escrito AIDS, mas o símbolozinho já remete à AIDS, a luta, né, contra a AIDS ou a prevenção da AIDS. E se fala em AIDS, logo se remete à prevenção ou uso da camisinha e assim vai. Né? Fechando sempre o sentido, já dando um significado. Então, uma doença, né, como a AIDS, que poderia ser revolucionária no sentido da gente pensar a qualidade das relações, né, entre as pessoas, e não a quantidade, mas a qualidade, aí se esbarra para que não haja discussão quanto a isso, né, mas sim só na prevenção, na indústria farmacêutica, na máfia de branco, que é os médicos, nos leitos hospitalares e assim vai, os laboratórios internacionais que produzem os medicamentos e toda essa guerra de interesses. Bom, então, aqui, olhando, né, esses signos, vocês se remetem aqui. Steve Jobs. Macintosh e tal. Então, como essa nossa subjetividade, ela é produzida, né, a partir de signos que nos remetem a já um determinado pensamento. Bom, então, muito rapidamente, né, praticamente decepando o pensamento, minutos, né? O que Deleuze e Guattari vão falar é nessa produção dessa subjetividade que vai produzir esses territórios identitários, né? E que esses territórios vão funcionar a partir da equivalência. Né? A gente produz a equivalência. E não é por nada o mesmo, né? Não é por nada que esses filósofos são chamados de filósofos da diferença, porque o foco deles é no conceito. E para eles, a gente poderia agrupar esse conceito em 3 grandes linhas, tá? Que seria
a diferença opositiva, que é a diferença da dialética, né? Tu é diferente de mim porque tu é o oposto de mim. Então, parte de uma negação, certo? A diferença distintiva, que está muito relacionada, né, à questão dos bens distintivos, dos signos de distinção, do consumo, certo? Então, eu vou me diferenciar porque eu vou usar um modelito tal, né, com o carro tal, eu vou almoçar no restaurante tal, passo minhas férias no lugar tal, então eu uso a bolsa, o Louis Vuitton, não sei o perfume, não sei o que, né? Então eu vou me distinguir das pessoas em função dos meus bens de consumo. Porque eles vão dizer que o social ele se alargou, como Marx muito bem analisou, né? O capitalismo do século XIX ainda era por classe social. Hoje não é mais por classe social, é por bem de consumo. Podia ser bem simbólico também, nesse caso, tipo, da atenção de um certo saber, por exemplo, erudito, um certo saber do popular, né? Com certeza. Então, geralmente eu já faço essa discussão ligada ao conceito de cultura, né? Cultura como uma produção moderna, né? Europeia, e que vai servir de modelo padrão para as demais manifestações, certo? E a última diferença, que é a diferença que esses filósofos da diferença vão estudar, é a diferença da própria diferença, certo? Que ela como ela não se remete mais a um referente ou a um padrão, né, como eu falei lá no início, a cópia degradada do Platão é potente para o Deleuze, por quê? Porque não se remete mais ao modelo, aí ele vê criação. Então, essa diferença, da própria diferença, é que vai produzir a singularidade, certo? Porque essa diferença ela é incomparável e incomensurável. Tá? Eu só queria pôr... Eu acho que é assim, desculpe, eu vou dar uma de deriva aqui. Assim, tu está tocando uma coisa que eu acho que agora ela reforça muito o tema da coisa, né? Que é exatamente entrar na questão dos microfascismos e do racismo. Quer dizer, como está se vivendo hoje um nível de extremo de comportamento, e tá, que a mídia está trabalhando muito com essa questão do ódio, como o ódio e as circunstâncias atuais produzem ódio, etc, etc, como isso está sendo vivido e a articulação disso com essa relação que se faz com a questão da identidade, da inclusão, do respeito, da tolerância como bandeiras políticas até então que vinham sendo conduzidas pelos diferentes movimentos, que seria de aceitação à diferença como diverso e de tolerância, e que na real assim era meio que botar uma peneira sobre o sol ou panos quentes, que as coisas estão em ebulição, porque de fato essa própria luta identitária ela vai reforçando esse tensionamento de um respeito à tolerância que na real é o intolerável, né? Então, como isso vai sendo vivido, eu acho que poderia falar um pouco disso, dessa relação do respeito e do exercício, né? Eu acho que no debate a gente pode fazer, né, na conversação, a gente pode fazer essa relação. E eu queria só colocar assim, quando eu falo em devir, né, e nas diferenças, por exemplo, se eu pego imagens das drags, né, na rede, a gente vê, vamos dizer, é uma supervalorização
do consumo, né? Tudo é muito exagerado, a maquiagem é exagerada, o cabelo é exagerado, o jeito feminino é exagerado, porque as mulheres não são assim. E o padrão modelo americano, né? Tem um modelo aí de referência, né, de beleza a ser consumida, né? E o número de adereços para tentar, né, vamos dizer, negar um lado masculino, como a gente vê nessa figura aqui, né, que se vê bem, e super exagerar o que se chama de feminismo, né? Aqui, uma drag, o modelo dela é a Barbie, né? Ela quer chegar a ser a Barbie, então já é um referente, já está relacionado ao consumo, né? E aí a gente vê o preço para se montar desse jeito, né? Nem todo mundo pode ser drag queen, porque existe todo um comércio em cima disso, né? E eu vou botar só um pequeno trecho do filme Tatuagem, certo? Aonde eu considero que o personagem ele entra num devir mulher, certo? Então, devir, como eu falei, esse encontro que afeta ambos as polarizações ou gêneros polarizados, né? E que um afeta o outro produzindo algo que é criativo, que não tem nada a ver com um padrão, com um modelo, mas produzir algo novo, né? Que não é síntese de homem e mulher, mas a produção de uma outra coisa. Não sei E se o que é interessante, como eu conheço, eu vou falar, o que é interessante, esse filme, eu não sei se vocês já viram, já devem ter visto, se chama Tatuagem. Ele é baseado em uma história verídica, no período da ditadura, de um cabaré chamado Chão de Estrelas, onde tem um show. Na maioria dos integrantes desse show, eles são homossexuais e eles são também engajados politicamente ao anarquismo. Então, é muito interessante como há toda uma dimensão política atravessada pela questão micropolítica da sexualidade, que ainda, e inclusive por conta do contexto, isso é década de 70, não tem todo esse apelo ao consumo que a gente tem agora no pleno século XXI. Porque o que eu acho que a Asa está querendo chamar a atenção, não sei, pelo menos que tem essa impressão, que há o próprio esvaziamento das discussões que envolvem as relações micropolíticas atravessadas pela questão da sexualidade, que se reduzem à discussão do gênero, elas foram capturadas pela própria estratégia lógica de consumo. Então, o que vai acontecendo? O movimento, ele ganha muito adereço, ele vira um grande espetáculo nas suas manifestações de rua, e as discussões, que são discussões que envolvem os devires, a ordem dos afetos, ela fica esvaziada, ela fica imobilizada ou esquecida, no pior sentido, uma espécie de amnésia, porque se vive o consumo em todas as esferas, desde o adereço até das relações. Então, assim, quem vai ao movimento? Vai ao movimento, vai ver gatinho, ver gatinha, pegação, não sei o que, né? E aí, esse filme, ele acaba, acho que trazendo um pouco dessa dimensão de que não precisa desses apelos para se trazer essas dimensões. Não é nem novo modo de vida, de existir, né? de relações. Como que a gente está Só selecionar. Qualquer um deles ele vai aqui. Não já foi eliminado, porque não tem legenda.
Que esse cara tem me consumido, caminha tudo que eu quis, com seus olhinhos infantis, com os olhos de um bandido. Que esse cara tem me consumido, caminha tudo que eu quis, com seus olhinhos infantis, com os olhos de um bandido. Ele está na minha vida porque quer. Eu estou para o que der e vier. Ele chega ao anoitecer, quando vem a madrugada. Ele é quem quer. Ele é o homem. Eu sou apenas uma mulher. Uma mulher. Então, só para assinalar, né, que ele é um homem, que ele está de barba, está com uma flor no cabelo, né, e consegue ser super feminino sem os apelos, né, consumistas, silicones, plásticas, não sei o quê, né. E aí eu pensei, eu acho que aqui a gente pode trazer essas imagens para a gente pensar o que é esse devir, né? Esse devir mulher do homem, esse devir mulher da própria mulher. Então, que para Deleuze e Guattari, o devir ele é sempre minoritário, certo? Não majoritário. Então, depois na discussão a gente pode conversar mais sobre isso. Muito obrigada pela atenção, desculpa ultrapassar o tempo. Eu quero falar da tia, a câmera está ali. Eu quero falar da tia, tem que virar a câmera. Tá bom, tá bom. Eu vou pra lá. Dá pra aqui. Vai usar? Agora vai ficar com a Helena Vieira, ativista do movimento LGBT.
Boa tarde. Boa tarde. Acho que eu estou atrapalhada. Eu vim correndo da manifestação na Assembleia Legislativa, que a gente vota hoje, no Plano Estadual de Educação. Eu saí de uma manhã bastante intensa, porque a PM proibiu a entrada de movimentos sociais, professores, estudantes das escolas ocupadas, e ao passo que permitiu a entrada da Associação de Católicos Carismáticos, evangélicos, etc. E no meio das negociações eles foram um pouco rudes comigo, com algumas outras pessoas que estavam negociando, então foi uma vinda um tanto atribulada. Eu cheguei atrasado, etc. Então eu não consegui me preparar como eu gostaria. Quando eu fui convidada para pensar, eu não sou, vou fazer uma fala corporativista, porque eu não sou da filosofia, da gestão pública, São Paulo. Mas quando me convidam para pensar a questão do ódio que nos separa, o ódio que nos une, e quando isso acontece num dia em que eu passo a manhã no confronto, negociando com a polícia, eu acredito que não seja possível pensar fora do nosso contexto político, e não é possível pensar isso fora do paradigma de crescimento, do conservadorismo e de algumas posturas intolerantes nas relações políticas e sociais que existem tido, não só no Brasil, mas no mundo, de uma forma geral. Eu acredito, como mote para pensar esse avanço conservador, para a gente pensar esse avanço do ódio, e que eu não vou pensar no ódio que se produz nos processos de subjetivação, não é? Eu vou interrogar esse processo de subjetivação de outra maneira, talvez porque é que determinados territórios se constituem e não outros territórios se constituem dentro desses processos de subjetivação. Que é a interrogação que o Paul Preciado, da teoria queer, vai fazer ao Deleuze. Né? Como é que estes territórios se constituem? Por que as subjetivações são umas e não outras? Onde é que se produz esse momento? E aí, ainda seguindo a linha da resposta que nos dá a teoria queer, é quando a gente pensa um corpo nacional. O ódio, pensado aqui enquanto prática política, ele existe como uma finalidade. Ele não existe dissociado, ele não existe por si, ele não existe produzido por entidades demoníacas, e ele também não existe produzido por uma conspiração. Ele existe produzido por aquilo que a gente toma por um corpo nacional. Talvez uma das marcas que a professora falou, não é? Que é o modelo de que corpo a gente quer ter nessa nação. Qual é o corpo da revolução? Qual é o corpo revolucionário? Não é? Quando a gente pensa no revolucionário, a gente pensa em quê? A gente pensa num sujeito barbado, não é? Super másculo, virilíssimo, para fazer a revolução. Quando a gente pensa em movimento feminista, a gente pensa em mulheres que abdicaram de todo e qualquer signo que se constituiu como um regime simbólico da feminilidade. Então, estes ideais de um corpo nacional, talvez, precisa aniquilar as dissidências deste modelo. Precisa aniquilar aquilo que não pode ser tal qual o ideal, ou que não pode se aproximar deste ideal, ou que não pode perseguir este ideal de ser. E aí, quando a gente pensa nas corporalidades da partir da política, e a gente pensa nas relações políticas que a gente tem hoje, por exemplo, a partir do Bolsonaro, a gente tem no discurso dele
sujeitos que devem ser aniquilados com muita clareza. É o sujeito homossexual, é a mulher que não se submete. O homossexual ele ainda tem, talvez, o seu nível de tolerância, contanto que seja heteronormativo, discreto e fechado em casa, que é quando ele diz que ele não tem problema com homossexualidade, mas com promiscuidade. Porque conversa fácil, não é para Não, acho que a ideia de promiscuidade também é interessante. Por isso que eu digo que interrogar a forma como estes símbolos se constituem é extremamente importante, porque algumas coisas se tornam territórios oficiais e outras se tornam territórios clandestinos. Não é? E esses territórios clandestinos precisam ser aniquilados na medida em que deixam a clandestinidade. Eu vou beber água. O copo tá cheio. Mas se não precisa te olhar, dá pra eu coloquei pra você. Ah, foi? Nossa, muito obrigado. Muito obrigado. Mas aí a gente se coloca uma outra questão. Por que agora? Por que agora a gente tem essa explosão, esse acirramento das disputas entre conservadores e progressistas? Por que agora a gente tem as expressões de ódio muito mais claras, muito mais clarificadas? Obviamente, pode considerar o impacto das redes sociais, que constrói um outro espaço de existência do discurso, um outro espaço de existência nas interações políticas. E esse espaço se constitui dentro de uma série de outras funcionalidades que a relação interpessoal física não tem. Então você tem muito mais possibilidade de falar o que você não diria fora das redes nas redes. Você tem a facilidade, o imediatismo, e aí você vai encontrar nas redes uma série de discursos de ódio, de incapacidade do diálogo, que a gente não encontraria fora das redes. Então, é claro que não dá para desconsiderar isso, mas apesar das redes terem facilitado isso, a gente tem ainda embates muito mais intensos. A gente tem embates nas escolas, a gente tem embates nos espaços políticos, nas ruas, nas famílias. E são embates duros. E o que acontece agora? Por que é que não só o Brasil, mas que outros lugares do mundo, como a França, com o avanço da frente nacional, como o efeito Trump nos Estados Unidos, por que agora? A Hannah Arendt, nas origens do totalitarismo, ela traça, em alguma medida, uma relação entre os momentos de crise e a ascensão dos regimes totalitários. Não é? E a gente pode perceber que o populismo de direita, acho que a gente às vezes é acostumado a pensar o populismo como sendo medidas de uma coisa da esquerda, mas não, o populismo de direita ele é esse populismo fascista, porque ele acontece com o discurso salvacionista. E o discurso salvacionista só pode existir de uma maneira: quando não há confiabilidade institucional, quando não há condições de pertencimento, acredito que o primeiro passo para a unificação das pessoas do ponto de vista fascista, e aqui quando eu falo fascismo, eu não estou falando daquele fascismo à la Mussolini, etc., porque aquilo tem condições muito específicas de existir. Estou falando do fascismo enquanto uma formatação das relações humanas. É algo próximo do que o Foucault fala
na introdução da vida não fascista, que é o prefácio que ele fez por antiético. Foi por antiético, né? O prefácio que ele fez por antiético. Esse fascismo que se dá nas relações e que eles ocorrem, eu acho isso fundamental. Essa estrutura fascista do pensar e do agir, ele não está só na direita, não está só nos movimentos conservadores. É um fenômeno do nosso momento. Ele está, por exemplo, dentro, eu acho que é o que eu tenho feito muito dentro do ativismo LGBT, que é construir uma crítica à forma como a gente se constitui de maneira autoritária dentro dos movimentos identitários, né? Em muitos momentos polêmicos, mas a incapacidade do diálogo, ela tem se tornado um ponto crucial no sentido problemático, tanto na direita quanto na esquerda, né? Os movimentos transfeministas, por exemplo, a gente se depara com possibilidades de diálogos construídas por conceitos como a vivência. Existe um acordo tácito de que a gente só pode enunciar sobre determinada coisa a partir da nossa vivência, o que não é um erro a absolutização da vivência, sem pensar que existem outras formas de produção do conhecimento e desconsiderando que uma vivência do ponto de vista identitário ela é sempre colonizadora, porque quando eu universalizo a minha forma de ser, eu estou dizendo que ser travesti, no meu caso sou travesti, é isso. Eu estou dizendo, então, que ser travesti não é aquilo, nem é aquilo outro. E dessa maneira eu estou colonizando uma identidade que não é a minha. Sabe? Então, a gente precisa perceber, e eu acredito que isso seja uma autocrítica necessária nos movimentos sociais, é a maneira como nós também formatamos posturas fascistas. E a gente formata a postura fascista por uma questão, por um motivo claro. É mais fácil ser fascista. É mais fácil ser fascista do que não ser. Por quê? Quando a esquerda, por exemplo, a esquerda, sei lá, o PSOL, está sempre propondo críticas ao governo. Eu sou do PSOL, tá, gente? Então eu vou usar o PSOL para não dizer que eu estou falando mal do partido que eu não sou. Está sempre tecendo críticas ao governo, está sempre propondo saídas da crise, etc. Mas o discurso que ganha a população é o do Bolsonaro, que também está propondo saídas e que também está propondo críticas ao governo. Por quê? O que difere? Mas a sociedade é conservadora e etc, etc. Verdade. Verdade. Mas nem sempre, né? Eu acredito por minha avó. Minha avó, por incrível que pareça, tem laços simpatia pelo Bolsonaro. Né? E não há o que eu possa fazer para devolvê-la disso. Eu até tento. Mas ela disse que eu começo com minhas cartolagens. Essa é a resposta dela. Mas por que ela foi ganha por esse discurso? Porque o discurso fascista materializa o inimigo. O discurso fascista diz quem eu preciso destruir para resolver o problema. Por isso é fácil ser fascista, porque eu posso materializar, individualizar e construir um inimigo. E a estratégia de construir um inimigo palpável não está somente à direita quando disse no passado que o inimigo era os comunistas, quando diz na Europa que o inimigo são os imigrantes, quando diz no Brasil que o inimigo são os que destroem a família. A elaboração conceitual e discursiva de um inimigo se dá também em outros campos políticos. No campo, por exemplo, da esquerda, quando a gente diz, no caso do movimento feminista, eu sou feminista, que o inimigo é o homem. Não é? Quando a gente diz isso, a gente está suavizando a nossa luta, porque é muito mais fácil combater alguém que você materializou na sua frente do que construir uma análise crítica de mudança das relações sociais. É muito mais fácil dizer o poder é ele e falar eu preciso me empoderar do que perceber que a constituição própria do poder parte dos ciclos da masculinidade. A noção de poder que a gente tem, que é bruta, que é agressiva, que é dominadora,
É o poder como os espartanos chamavam de Andréia, que era uma investidura da masculinidade. Então é fácil para a gente pensar que as relações se dão por um processo de aniquilação do outro. E desconsiderar a complexidade da constituição deste outro. A complexidade da constituição da relação de poder entre os sujeitos. E para fazer isso, a gente precisa... Eu sempre costumo pensar que diálogo é um investimento político. Porque ser fascista é tão tentador, sabe? É tão tentador você agredir, mandar calar a boca, dizer que não quer ouvir, do que dialogar. Dialogar requer investimento. Obviamente, eu não estou considerando as relações, os lugares que os sujeitos ocupam no diálogo. Diálogos não partem sempre do mesmo lugar. Os sujeitos são diferentes, os sujeitos têm olhares diferentes, têm posicionamentos diferentes. Então, por isso que todo diálogo é também uma espécie de diálogo consigo mesmo. E aí, talvez... eu salvei uma citação aqui. Só um minuto que eu vou achar. Eu tentei não falar do julgamento do Eichmann nesse tema, porque eu falei, acho que a abordagem mais clichê do universo é falar do Adolf Eichmann, quando a gente fala de ódio e modernidade. Mas eu não pude deixar de pegar uma citação da Arendt no Adolf Eichmann, que ela diz assim: será que a natureza da atividade de pensar, o hábito de examinar, refletir sobre qualquer acontecimento, poderia condicionar as pessoas a não fazer mal? Estará entre os atributos da atividade de pensar, em sua natureza intrínseca, a possibilidade de evitar que se faça o mal? Ou será que podemos detectar uma das expressões do mal, qual seja, o mal banal, como fruto do não exercício do pensar? Então, o mal aqui, não vou entrar numa discussão de mal e bem, de bom ou mal, porque acho que a gente ficaria a vida inteira discutindo conceito. Eu vou pegar como mal para Hannah Arendt a aniquilação da política, a aniquilação do diálogo, a aniquilação do outro, que é o que ela traz na condição humana. No livro da condição humana, ela traça um pouco do que seria o mal, que seria a aniquilação do espaço entre os sujeitos, que é o espaço da política. Para Hannah Arendt, a política se dá sempre no espaço entre os sujeitos e na palavra. Fora da palavra, fora do diálogo, fora da relação entre os sujeitos, não há política. Portanto, o mal é tudo aquilo que aniquila ou a capacidade do outro de ser sujeito, não é? Que é, por exemplo, o processo de animalização dos judeus feitos no Terceiro Reich, ou o processo de cristalização sistemática de um sujeito, que é o caso do que ela fala do Eichmann, quando ele cumpre sem nenhum tipo de reflexão sobre si mesmo, seus compromissos com o Terceiro Reich seriam aqueles, ou seriam quaisquer outros, seus compromissos. E esse cumprir cego compromisso, que não conduz à capacidade de autocrítica, é talvez o cerne do surgimento de uma prática fascista, de uma prática política fascista. Não é? É possível escapar dos fascismos e microfascismos do dia a dia? Será que a gente consegue abandonar? Será que a gente consegue nunca ser fascista? Eu acredito que não. Ainda mais eu tenho representação. Ainda mais eu tenho representações. Porque as próprias representações são sempre fascistas. Porque elas estão sempre lidando com um tipo de enquadramento, com um tipo de assujeitamento do outro. Mas a gente precisa pensar que talvez uma prática autoritária e fascista seja estratégica em determinados momentos, mas quando ela se torna o centro de qualquer ação política, então essa ação política é perversa. É uma ação política que produz a morte da própria política. Isso na direita e na esquerda. E eu acho que isso é importantíssimo
Eu não sei qual a orientação política de vocês aqui, mas é importantíssimo, por exemplo, da esquerda, que a gente pare de achar que o fascismo está lá longe, que a gente pare de achar que o discurso errado está lá longe, que a gente pare com essa postura messiânica. A gente escuta às vezes algum político de esquerda falando ele é messiânico, ele vai salvar, mas não funciona assim. Sabe? E eu acho que o melhor exemplo disso, infelizmente, a gente tem que reconhecer, o melhor exemplo disso foi a própria crítica que a esquerda fez aos movimentos de 2013, que eram considerados como movimentos apolíticos, em função de que eles não estavam operando pelos mesmos critérios do critério político partidário e do critério de representação. Eles estavam tensionando a se pensar outros modos de se mobilizar. Eu acho que esse tem que ser o resultado da nossa crise política. A crise ela é sempre danosa, ela é triste, ela faz mal, aglomerado. Mas a crise é pedagógica. Sabe? Eu acredito que a gente pode produzir uma nova maneira de fazer política, uma nova maneira de lutar por essa ou aquela causa a partir desta crise. Porque a gente está percebendo um momento de falência. No Brasil é um momento de falência de um sistema desenvolvimentista semelhante ao New Deal, que foi o lulismo. A gente está vendo um modelo de falência da nossa polarização esquerda e direita, não é? Porque a gente não consegue se encontrar, por exemplo, nem dentro da esquerda, a gente está ali discutindo entre si o tempo inteiro, porque não consegue nenhum tipo de unidade. E quando eu falo em unidade, eu não estou falando de uma totalidade, estou falando de um fluxo solitário que acolhe as dissidências. A unidade não precisa ser todo mundo pensando igual, precisa ser a gente pensando coletivamente, na medida do possível, a partir das nossas demandas. É fluxo, não é? E um outro fato, que eu tenho acompanhado, acompanhei as ocupações das escolas em São Paulo, estou acompanhando agora as aqui do Ceará, na semana que vem vou para o Rio de Janeiro para visitar algumas escolas ocupadas no Rio de Janeiro. E essas ocupações das escolas que ocorrem no seio dessa crise política e que tem dentro delas um tipo de convivência entre os alunos que é inimaginável, tanto para a educação, para a convivência que esses alunos tinham quando a escola não era ocupada, quanto para a capacidade organizativa de um partido, por exemplo. Estes alunos têm muito mais capacidade nas suas assembleias de tomar decisões do que nos congressos do PT, que eu já participei quando era petista, e do PSOL que eu participo hoje. Sabe? Mas eles não estão ligados a partidos, eles não estão ligados a movimentos, e eles recusam isso. Isso é a crise da democracia representativa. Sim. A democracia que talvez nem tenha existido de fato. E talvez por isso a gente não tenha conseguido nunca confiar nas nossas instituições. Porque a gente não conseguiu criar democracia. A gente sempre esteve preso a uma subjetividade patriarcal. Talvez o nosso território nunca se constituiu enquanto território normativamente democrático. E sabe uma coisa que eu acho muito legal do próprio termo, assim, não é apropriação, é ocupação. O processo de identidade, ele sempre funciona por apropriação. E aí, a raiz da palavra ela é muito interessante, porque a gente já está pensando na questão da propriedade. Eu tenho propriedade de alguma coisa, mesmo que não seja privada, aí a própria noção de ser, né? E aí todas essas categorizações e esses elementos aí que a Ada puxou dos endereçamentos, adereçamentos e comportamentos. E aí a gente tem movimentos dessa meninada, que eu acho encantadores, que é o de ocupação, que vem nessa relação do fluxo. E ela não tem a preocupação de identidade, ela não está operando por representação. Então é realmente um exercício de invenção política, porque me parece que eles têm muito mais uma relação de imanência do que de modernização, né, para funcionar. E eu acho riquíssimo e acho tão irônico até, porque a gente vê o discurso tanto de direita como de esquerda, que diz assim, quando chega na esquina e vê um menino lá, lugar de criança é na escola. O que você está fazendo aqui que não está na escola? Aí quando ele ocupa a escola, vai ter a polícia em cima, que não é o seu lugar, entendeu? Porque exatamente pelo tamanho desse, vamos dizer assim, perigo, desse grau de politização que esse movimento está produzindo.
Porque esse movimento vem sofrendo tentativas de deslegitimação de vários lados. E aí, por que é que se deslegitima uma possibilidade nova de se fazer política? Porque ela põe em xeque, ela desestrutura aquilo que a gente concebe como o jeito certo de fazer. A democracia. Então tudo, e esses processos de aniquilação se dão sempre assim. O que eu aniquilo é o que desestrutura. Né? Quando, por exemplo, a gente vai olhar a quantidade de mortes de travestis na internet, olhem lá. É sempre um cara hétero que matou a travesti que ele estava saindo. E você se pergunta por quê? Porque aquele corpo com peito e pau que foge aquilo que se pensa como feminino desestrutura o próprio desejo dele, do que ele sabe do desejo dele. A estrutura que ele pensou da heterossexualidade enquanto ordenamento do desejo, das relações afetivas e corporais dele, foi desestruturado, foi bagunçado. Então eu preciso aniquilar o elemento que pode perverter a ordem. Não é? Então, o ódio é sempre, ou talvez, no nosso contexto político, uma tentativa, por isso, acho que talvez por isso conservador, né? Porque quer conservar, impedir a mutação daquilo que eu penso como o meu grande outro, que estrutura a minha relação com o mundo real, ou mesmo a minha relação com o mundo real. Eles também têm o ódio do travesti em relação, uma relação de força com o seu cliente, né? Que é tanta opressão que chega uma hora que tem vontade de esfaquear, pedaquilo, matar. Né? Sim. E aí se dá visibilidade à morte do cliente, mas não Não gosto da travesti. A Judith Butler, ela disse num livro que chama Vidas Precárias, quando ela fala das mortes de modo geral, não da travesti, mas da morte dos sujeitos abjetos, que são aqueles sujeitos que não se constituem como humanos, de que a vida desses sujeitos pode ser aniquilada pelo outro, sem que esse outro sofra com consequências. Né? Então, se você olha... O Homo sacer do Agnes. O Homo sacer, a Zoego, Aristóteles, eu acredito que estes sujeitos, que a vida é nua, do Adorno, né? Os sujeitos da vida nua, eles estão presentes na filosofia. Aí, se a gente fizer uma genealogia da abjeção, a gente parte lá do Aristóteles, passa por Santo Agostinho, na construção dessa genealogia. Tá bem, é isso, gente. Obrigada. Só um adendo. Vai ficar com a Lídia Rodrigo, ativista do movimento negro. Ai, cara, que foda, que difícil, né? Toda vida que eu começo uma fala, eu começo desacreditando a minha fala, porque parece que a gente tá nesse lugar e fica todo mundo nessa cara, assim, meu Deus, como eles vão falar uma coisa interessante. Estou aqui para ouvir. E é foda isso, né? Também é foda, sobretudo por esse lugar não é um lugar que me deixa confortável, apesar de eu saber que, sei lá, há direito à fala, por isso eu falo. Inclusive numa instituição como a universidade, que embora eu seja estudante há não sei quanto tempo, porque, enfim, tem um monte de coisa com a universidade, não é um espaço onde eu me identifique ou onde eu sei lá, vou chegar aqui e dizer, olha, sou estudante de filosofia da Universidade Federal do Ceará, porque também ia ser muito descaramento da minha parte, pessoa que mal vem na universidade, vive reprovando por falta, né? Mas isso tem a ver também com esse lugar de identificação desse outro lugar de onde eu produzo pensamento, né? Desse outro lugar onde eu produzo discurso, que é um lugar onde eu me sinto mais plena, que é o lugar dos movimentos sociais, né? E aí, assim, eu sou ativista do movimento de mulheres, sou feminista, e o feminismo que eu componho é um feminismo antirracista. Eu faço parte de um grupo chamado Tambores de Safo, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, mas que é um grupo de feministas, lésbicas, bissexuais,
e com uma profunda identidade com a negritude, né? Com uma profunda identidade com a questão da raça. Enfim, agora que vocês me conhecem, né? Eu queria dizer que eu vou fazer uma fala que é extremamente difícil. Primeiro, porque quando me chamaram para falar sobre essa coisa do ódio, eu achei super interessante. Nossa, né? Mesmo porque eu tenho uma relação extremamente controversa com o ódio. Por um lado, eu odeio o meu ódio. Por outro lado, eu amo odiar. E isso não é por acaso, porque o ódio também é uma potência na minha opinião, uma potência de existência, e ele também é uma ferramenta de luta, né? A gente muitas vezes acessa o nosso ódio dentro dos movimentos de resistência para poder tirar algumas forças para lutar. Mas assim, antes de começar a falar, eu queria ler uma poesia para vocês. Eu acho que ela é muito simbólica. Tá bebendo? É uma poesia do Marcelino Freire e ela já foi interpretada por uma mulher negra e eu acho fantástica e uma hora vai aparecer, eu tenho certeza. E aí, gente, eu também fico super nervosa, porque, embora não pareça, eu sou uma pessoa super tímida. E esses processos também me deixam eu ficar suando assim, pênicas, a quente, mas eu vou ficar mais ainda, porque eu estou um pouco nervosa. E o poema diz assim: eu não sou da paz, sou mesmo não sou. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não senhor, não solto pomba nenhuma, não senhor, não me venha pedir para eu chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada a ver. Vou não vou fazer essa cara chapada, não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça, ainda mais nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Viu aquele ator, aquela atriz? Se quiser, vá você, Diacho. Eu é que não vou atirar uma lágrima. A paz é muito organizada, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada. Vem governador participar, e prefeito, e senador, e até jogador. Vou não vou. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho para fazer hoje, arroz e feijão sem contar a costura. Meu juízo não está bom. A paz me deixa doente. Sabe como é? Sem disposição. Sinto muito. Sinto. A paz não vai estragar o meu domingo. A paz nunca vem aqui no pedaço. Reparou? Ela fica lá. Tá vendo? Um bando de gente dentro dessa fila demente. A paz é muito chata, a paz é uma bosta, não fede nem cheira. A paz parece brincadeira, a paz é coisa de criança. Tá aí uma coisa que eu não gosto? Esperança. A paz é muito falsa. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Sabe a madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca, a paz é pálida. A paz precisa de sangue. Já disse, não quero, não vou a nenhum passeio, a nenhuma passeata, não saio, não movo uma palha nem morta, nem que a paz venha aqui bater na minha porta, eu não abro, eu não deixo entrar. A paz está proibida. A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida. Viu? Agora é que a cidade se organiza. Para salvar a pele de quem? A minha é que não é. Rezar nesse inferno eu já rezo, amém. Eu é que não vou acompanhar o ardor de ninguém. Não vou. Sabe de uma coisa? Eles que se lasquem. Eles que caminhem a tarde inteira, porque eu já cansei. Eu não tenho mais paciência, não tenho. A paz parece que está rindo de mim, reparou? Com todos os terços, com todos os nervos, dentes estridentes, reparou? Vou fazer mais o quê, hein? Eu vou fazer mais o quê? Quem vai ressuscitar o meu filho, Joaquim?
Eu é que não vou levar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo. Não vou, ainda mais do lado de polícia. Toda vez que eu vejo a foto do Joaquim, dá um nó, uma saudade, sabe? Uma dor na vista, um cisco no peito sem fim. Ai, que dor! 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 A minha vontade é sair gritando, urrando, soltando tiro. Juro, meu Jesus, matando todo mundo. Todo mundo eu matava, pode ter certeza. Mas a paz é que é culpada, sabe? A paz é que não deixa. Eu comecei com essa poesia porque eu acho que ela é muito contraditória, né? Ela traz sentimentos muito contraditórios. Mas eu vou fazer agora a fala certinha, ou nem tanto. Primeiro eu achei assim, super interessante, porque o tema da mesa que me disseram assim, né? A filosofia nos tempos de cólera. O ódio que nos separa e o que nos une. Eu estou entendendo que o que nos une é o ódio. Primeira coisa que eu queria falar é que, para mim, o tema dessa mesa ela vai nos remeter a uma referência de tempo. Porque a gente está falando da filosofia nos tempos do cólera. Eu até gostei porque eu adoro o Gabriel Garcia Marques. Eu adoro aquele livro dele. E essa referência temporal, ela faz a gente, no mínimo, pensar sobre como a gente vê o tempo e que tempo é esse que a gente está dizendo que é o tempo de cólera. Eu estou imaginando que a gente está dizendo que esse tempo é um tempo de cólera. Então, estamos vivendo um tempo de cólera. Mas essa referência temporal, ela também reflete um pouco da nossa incapacidade de ver além do nosso tempo, né? A gente consegue fazer uma ou outra referência histórica, mas a maior referência que a gente vai ter do tempo é o nosso. Mas a gente não tem como analisar se esse é um tempo de cólera, se a gente não consegue minimamente pensar nesses outros tempos. Só que tem um problema. Para fazer isso, a gente tem que colocar a história na roda. E a história, ela também é uma coisa que é colocada, não está descolada das relações de poder historicamente construídas, né? A história também é um campo de disputa e como se conta a história é muitas vezes a partir da lógica de quem domina alguma coisa. Tem um provérbio africano que diz assim: enquanto os leões não contarem suas histórias, a história das caçadas glorificará os caçadores. Então, basicamente, quando a gente também pensa na história, a gente tem que pensar que a gente está submetido a uma série de relações que são históricas de poder e de dominação. Entre essas relações de poder e de dominação, aí entra a legitimidade do que é histórico, que está sempre voltada a formas de registro. E isso tem a ver com uma hegemonia da brancura. Por que eu estou falando de... Eu estou até antecipando um pouco, colocando a hegemonia da brancura na roda, porque tem coisas que são tão naturalizadas e são tão consideradas assim, tudo certo, tudo maravilhoso, que não aparecem, né? Parece que o óbvio fica invisível. E nessa forma, a gente vive debaixo de um sistema de hegemonia da brancura, onde a forma de saber, de registrar, de repassar conhecimento, de fazer história, ela segue um determinado modelo, que é dominador e que tem uma referência na brancura, né? É só a gente pensar, por exemplo, na universidade e na forma como esse espaço, o que esse espaço legitima como saber, o que ele legitima como registro. Vamos lá para as regras da BNT e como é um saco aquela porra. Sem falar da distinção que essa forma de conceber o saber faz entre ideias que são bem colocadas e arte, poesia. Isso não é considerado como uma forma de saber, né? Então, eu já fui para um debate, a galera fez o debate, depois um sarau, e depois o debate assim, agora vamos para as trocas de ideias, que depois nós teremos um momento da poesia. Eu não conseguia entender qual era a diferença de uma coisa para outra, né? Porque tem uma questão de formato, e essa questão de formato, ela garante que alguns privilégios se permaneçam e que a legitimidade de algumas coisas esteja intocada, né? E aí, essa coisa intocada, ela coloca ainda mais à margem o que é uma cultura mais afrocentrada, que não que os povos africanos não registrassem a partir da escrita ou do
desenho ou de qualquer coisa a sua história, mas sempre houve dentro das culturas africanas uma fortaleza no repasse pela oralidade. Né? Isso não é à toa, isso tem uma série de questões simbólicas por trás, inclusive da maturidade de cada sujeito para ter acesso a alguns conhecimentos, como é no ensino da religião e das filosofias africanas, e religiões e filosofias africanas não se dissociam, porque a religião, ela também é um processo histórico, é o culto aos ancestrais em diversas etnias. Uma outra questão, e aí falando isso, eu vou falar muito a partir dessa relação do ódio, a partir dessa hegemonia da brancura, né? Que muitas pessoas chamam de hegemonia da brancura. E aí eu só tenho uma coisa que eu sou péssima, eu não sei as referências, eu leio as pessoas, eu escuto as pessoas, depois eu vou falando, mas isso aqui não é nada meu, viu gente? É tudo copiado de pessoas muito mais inteligentes, mas eu não vou saber dizer o nome, eu não sou obrigada. E aí tem uma coisa dentro dessa cultura, é que a gente que nós vivemos sobre uma referência e sobre leis que tem nessa trajetória histórica uma referência judaico-cristã ocidental. Essa referência judaico-cristã ocidental, ela traz uma série de símbolos para a nossa vida que vão determinando eles, para além do que a gente sente que é ou se identifica, né? Por exemplo, há uma certa lógica binária de ver as coisas que coloca as coisas em grandes extremos, né? Direita, esquerda, o bom, o mal, o bonito, o feio. É como se fossem extremos inconciliáveis. Mas não só são extremos inconciliáveis, como tem referências valorativas, né? O bem e o mal. O bonito e o feio. O amor e o ódio. Então a gente sempre fala, quando a gente se remete, que a gente está subordinado a essa linguagem, inclusive para pensar que é uma bosta, a gente sempre se refere a essas coisas com algumas referências que são referências de valores e que trazem em si também essa carga do pensamento ocidental judaico-cristão, né? E nesse pensamento, o ódio, ele é contraditório ao amor, e ele tem uma valoração extremamente negativa, ele é negativizado, né? Odiar é ruim. Isso faz também com que... E é como se o ódio e o amor, essas coisas, não partilhassem de uma mesma realidade. E isso nessa cultura, porque em várias outras culturas e em várias outras perspectivas, esses contrários, eles dialogam e compõem uma mesma realidade. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa pensar é que isso tem a ver com o processo cristão, né? E que esse processo, ele também produz muito discurso sobre o amor, né? A gente aprende a amar e aprende que tem que produzir discurso ao amor e aprende a reprimir esses sentimentos que são considerados negativos. Mas esses sentimentos, eles surgem, é de ser gente, né? A gente não sente só amor, a gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente sente um monte de coisa, mas a gente aprende a reprimir e botar cada vez mais submersos esses sentimentos que são considerados negativos. E eu acho que reprimir alguns sentimentos, em vez de conhecê-los, encará-los, incorporá-los na existência, é muito danoso. Porque alguns ódios, inclusive, eles se tornam legitimados e não parece que o sujeito está odiando, porque, enfim, ali não é ódio. Mas eu vou falar um pouco mais disso mais na frente. Gente, eu vou ficar de vez em quando parando, porque isso está mais bagunçado, nem eu entendo. E aí, uma outra coisa dessa história é que a gente tem que pensar que existem, nessa relação do odiar, desigualdades e injustiças em que diversos sujeitos estão submetidos, independente de uma construção identitária. Eu não preciso construir uma identidade sobre mim para ser identificada como algo, né? Eu sou identificada como negra, embora eu não quisesse. Eu podia dizer, não, eu sou branca, afinal eu tenho um avô branco. Mas tem uma fala da Matilde Ribeiro, não sei se vocês conheceram, se lembram da Matilde Ribeiro, foi a primeira ministra da Igualdade Racial, né?
quando surgiu o Ministério da Igualdade Racial. E ela deu uma entrevista e ela dizia assim, o cara perguntava, mas como deve dizer quem é negro no Brasil? Como dizer, num país tão miscigenado, quem é negro? E ela disse assim, é muito simples, pergunta para a polícia que a polícia sempre sabe. Então, embora alguns sujeitos não se identifiquem, são identificados. Nessa lógica, nessa perspectiva, acontece que algumas populações, elas são identificadas e para resistir, elas também se identificam. Então, a forma lógica, a identidade nessa perspectiva não é simplesmente de um campo subjetivo. Tem algumas coisas que são bem materiais na vida, e eu não sou materialista, mas que nos fazem dizer, pelo amor de Deus, ou a gente se une ou a gente vai ser extinto. Porque a galera nos odeia e, enfim, é o que não tem como me descolar da minha pele, eu não tenho como me descolar dos meus traços. E as pessoas me identificam a partir disso. E a identidade se torna uma potência política nesses casos. Um grande problema com relação a isso é que esses grupos que são considerados é como se não existisse uma identidade da brancura, porque ela é hegemônica. Então, o branco não vai se identificar a partir da brancura. Quem vai se identificar da mesma forma que o heterossexual é como se fosse... É tão naturalizado, é tão legitimado, que é como se não precisasse a construção de um campo de identidade nisso. No entanto, aqueles padrões de comportamento, aquelas referências ideológicas, aquela forma de estar e de agir no mundo, determinam a vida de uma galera, né? E aquela galera que se identifica e que não está nesse bloco hegemônico,